Bom dia! Bom dia. Vamos começar pelo menos com a aula de indução e recursão. Estamos infelizmente ainda apenas com dois tipos na mão, certo? Que são os naturais e felizmente paramos do abuso terrível que a gente estava fazendo nos naturais, abusando uns deles. A gente escolheu o 0 e 1, poderia ser qualquer outro dois, para servir como se fossem booleanos, porque a gente no final das contas percebeu, peraí, a gente tranquilamente introduziu um novo tipo para servir como naturais, por que não fazer a mesma coisa para introduzir um tipo para servir como booleanos? E exatamente o que a gente fez na última aula, eu vou achar aqui, ok, pronto. Então, a última aula que foi, sei lá, uns 10 minutos, não foi grande coisa não, mas a ideia era que começamos a perceber a liberdade e a conveniência e o dever que temos para introduzir novos tipos que correspondem aos problemas que queremos resolver quando a gente está programando. Então, definimos os booleanos, podemos tanto escrevendo todas as possíveis formas de booleanos, são só duas, ou vai ser o false, certo? Ou true, eu vou escrever FFTT, ou eu posso escrever quais são todos os possíveis construtores dele, eu tenho dois, e os dois não precisam receber nada para acabar construindo um habitante do meu tipo, um booleano, os dois já são habitantes do meu tipo. Sim, tem um segundo, antes de perguntar a dúvida, e a gente já começou definindo, eu dei assim uma tipagem de uma coisa que seria muito útil ter, se eu quero ter booleanos, que seria um if then else, e a gente conversou um pouco sobre qual seria a tipagem legal, e em vez de falar, sei lá, bool, o bool vai entrar aqui, certo? Um booleano aqui, um natural aqui, para virar, sei lá, uma coisa que poderia ser, nesse caso seria natural. Não quero me limitar, eu quero ser polimórfico nesse tipo aqui, mas precisa ser o mesmo, porque se eu tentar escrever uma coisa como essa, se, sei lá, prime x, then 42 else, sei lá, true, não vou saber qual tipo essa coisa tem. E essa é uma coisa que preciso saber no momento que estou analisando o meu programa, não é uma coisa para calcular e perguntar, esse valor em qual tipo pertence. Não é uma proposição, é um juízo. Então, os if then else que a gente vai ter, vão ter essa... Inicialmente deve parecer meio restrição estranha isso, especialmente para quem programou alguma linguagem que não tem tipos assim legais. Pode parecer que a gente tem uma limitação que uma pessoa não tem e a gente talvez não deveria ter. A gente vai ver como conseguimos fazer qualquer coisa que vocês acham que não conseguimos fazer com essa suposta restrição. É uma vantagem que eu preciso tomar cuidado aqui para essa coisa ter o tipo certo e não ser uma coisa assim sem tipo, que seria como funcionaria essa coisa, por exemplo, em Python. Alguém sabe como qual? Já vou perguntar algo, sei que tem uma pergunta na fila. Eu já falei isso na aula anterior. Em qual expressão corresponde essa coisa na linguagem C? Vamos lá, Álvaro? É o operador ternário. Sim, e é meio infeliz o nome dele, porque dá para ver que é o operador ternário, né? Só tem um operador ternário. Por que é chamado ternário? Porque tem 1, 2, 3 argumentos, ok? 1, 2, 3 argumentos, e a sintaxe dele é meio estranha. Talvez você se acostume, você fala, ok, vou perguntar essa coisa, eu vou botar, dependendo da resposta da minha pergunta, eu vou ter o que eu vou retornar se a resposta foi positiva e o que eu vou retornar se a resposta foi, sei lá, falsa. Mas, mesmo que tenha essa coisa, você está abusando, não os nuts nesse caso, porque ela nem tem nuts, tem ins. Certo? E ela está abusando ins, porque os booleanos, entre aspas, para C, não são bools, certo? São ins. E em que coisa corresponde isso em Python? Em Python, então, um segundo, só para garantir algo. A afirmação seguinte é válida. Aqui, qualquer pessoa que viu Python, qualquer pessoa que viu C, já viu Python também. Obrigatoriamente, porque passou, mas o contrário não é válido. Porque C é para ver nesse semestre, tá certo? Okay. Bem, então em Python, como posso escrever isso? Como é? Como que é? Não, do mesmo desse jeito? Não tem essa coisa não. Seria o if, if, else. Como é? If, else. Não, é que esse é o ponto. Porque o que tem, vamos falar sobre isso. O que tem essa coisa aqui em Python, eu vou apagar tudo isso daqui a pouco. Essa coisa em Python corresponde de fato em C nessa coisa. E blá blá, blá blá blá. Esses são... Que tipo de coisa é essa e que tipo de coisas são aqui?
dica, é a mesma resposta para minhas duas perguntas. Um segundo, peraí. A minha pergunta atual é que tipo de coisa é isso e que tipo de coisas são essas? Estou em C. Eduardo? Comandos. A galera chama de statements, ok? São comandos. Toda essa coisa é um comando meio complicado, onde precisa achar um booleano aqui, um valor entre aspas booleano, e caso que for entre aspas true, esses vão ser os comandos que vão ser executados, são comandos, ok? E aqui, desculpa, eu estava falando C, mas essa coisa que eu estou falando aqui seria a Python, certo? Pronto, agora é Python. Enquanto aqui, é a C, é a mesma coisa, são comandos. Enquanto essa coisa, qual é o tipo dela? Renan? Se fosse assim, seria binário. Tu esqueceu um argumento, é ternário, certo? É bool. Bool cross int pra bool. E aqui significa que poderia mexer nos argumentos. Tá? Mas o ponto, todo o meu ponto é que toda essa coisa aqui é uma expressão. Está expressando um valor. Não sei, talvez vai int, vai ser string, não sei o que é. Mas está expressando um valor. Não um comando. Essa coisa não pode ser executada. Então, toda essa coisa, por exemplo, poderia escrever, ok, essa coisa mais 4 vezes 5, ok? Que não posso fazer essa coisa assim, porque aqui tenho comandos, não posso somar comandos com 4, type error, ok? Então, minha pergunta continua, qual é o correspondente ternário lá, o if then else que corresponde no meu if then else em Python, Enzo? Você começa com o primeiro valor, depois você faz a pergunta e depois o else. É justo, então você vai escrever o que é meio estranho, mas... Por exemplo, 10 if true, else 9. If, sei lá, prime x, vamos manter o meu exemplo, else 9, ok? É assim que você escreve as expressões de ternárias assim em Python. E você pode botar tudo isso no parênteses e falar, ok, essa coisa mais 3, blá blá blá. Cuidado, esse não comando, ok? Faz sentido agora para tudo isso aqui. E o que a gente está fazendo aqui corresponde nisso. Olha o tipo dele, não um comando. Ele vai ser um alfazinho. Sim? No caso, essa expressão, ela sempre é inteira ou natural, porque eu posso colocar para ela retornar um true ou... Não. É uma alfa onde esse alfa pode ser... a ideia é, para qualquer alfa que você quer, a gente vai falar sobre isso talvez nessa aula ainda, é chamado tipo polimórfico. A ideia é que esse tipo aqui não é um tipo, é uma infinidade de tipos, certo? Uma para cada escolha de alfa. E a ideia é que essa coisa aqui, então, deveria, assim, tecnicamente falando, ser indexada por qual é o alfazinho que tem aqui. Então, para cada tipo, você gosta do int, então você pode usar essa e ela consegue assumir o tipo aqui int. Mas não pode falar, eu gosto do int e do bool também, então gostaria desse alfa aqui ser int e desse alfa aqui seria bool. Para conseguir isso, aqui deveria o tipo dela ser, sei lá, Vita, e aqui talvez seria alfa ou seria outra coisa. Pelo fato que estou usando a mesma parâmetro aqui, o mesmo nome, metavariável de tipo, significa que escolhe um tipo para alfa, qualquer vale, mas precisa ser o mesmo em todas as ocorrências de alfa. Mas ela não criaria um problema ao fazer o mais 3, não? Já que eu não defino, eu teria que definir... Não, então, nesse caso, agora, peraí, porque eu não quero misturar Python com, nem com C, nem com o que está fazendo. Então, vamos lá. O que eu ia escrever aqui, certo? Seria if, e na verdade Haskell me permite escrever isso também, por uma sintaxe mágica dela. If prime x, eu estou pressupondo eu já defini esse prime, certo? Then, sei lá, 42, else 9. Ok. Essa coisa, estou somando, sei lá, com 3. Agora, para essa coisa type checar, significa que esse tipo e esse tipo precisam ser os argumentos corretos do maisinho. Suponha que esses maisinhos são naturais, então esse tem que ser natural, esse tem que ser natural. E isso significa que você descobriu qual alfa. E isso significa que esse tem que ser natural, esse tem que ser natural. Não poderia ser, then, sei lá, hi, um string aqui, else 9. Isso seria type error. Porque não existe nenhum tipo alfa para conseguir essa tipagem. Esse argumento aqui está falando o alfa deveria ser string. Esse argumento aqui ia falar o alfa deveria ser nat. Outra coisa string, outra coisa nat. Não consegue escrever isso. Sim, tem umas brigas. Vamos lá, Milena. Subir? Foi mal. Era isso toda a briga. Sim, Matheus? Uma dúvida. Então, Sim. esse polimorfo que é o alfa,
um avar, só que para tipo. O certo seria falar, parece uma metavariável, no sentido, estou usando ela para comunicar entre nós, ou para comunicar com o sistema de tipos da Haskell, no caso. E pense isso como ter um implícito. Para qualquer tipo alfa, essa coisa pode assumir o tipo seguinte. Bool para alfa, para alfa, para alfa. Mas a gente não se importa escrever essa coisa no início. Para qualquer tipo alfa. Considere isso como se fosse implícito. Algo mais? Não, ok. Obviamente, tem um bocado de mais coisas que quero definir os booleanos. Vocês já têm um arquivo para brincar e definir seus próprios booleanos e um arquivo para trabalhar ainda mais nos naturais. Uma coisa que Luiz Felipe percebeu é que o arquivo dos naturais não está usando o arquivo dos bool. E isso é proposital no sentido de, vamos dizer que você não conseguiu resolver essas coisas do bool, mesmo assim você gostaria de entregar os naturais. Então, na verdade, no arquivo dos naturais, a ideia é que você está usando os booleanos que Haskell define. No arquivo dos booleanos, você não pode fazer isso, obviamente, você vai usar seus próprios booleanos. Mas a única coisa que é oferecida dessa maneira é apenas um açúcar sintático como esse aqui que eu escrevi agora para o if then else, porque no teu arquivo, Haskell não te permite, de uma maneira fácil, é mais complicado, definir funções em notação mix fixa. Essa seria a notação mix fixa que eu estou escrevendo aqui. Porque temos notação prefixa, pós-fixa, infixa e finalmente estamos na mix fixa, onde a ideia é que o próprio nome da função que quero chamar é intercalado com seus argumentos. Está misturando, então aqui quero um argumento aqui. Em Agda, em Elin, é muito fácil definir funções mix fixas. Em Agda, literalmente, se você dar esse nome, Agda vai entender que você quer usar assim, porque interpreta os underscores nos nomes como essa construção para coisa mix fixa. Haskell não faz isso. Se você quiser conseguir isso, você vai precisar trabalhar um pouco mais. E a gente não vai entrar nisso, não estamos numa aula de programação funcional. Mas, voltando, a ideia é, então, definir tudo que você precisa dos booleanos. O boolean, a conjunção booleana, a disjunção, entre aspas, certo? Porque não são proposições. Booleana e tudo mais. Dúvidas? Nada, ok. Então, temos por enquanto dois tipos. E o exemplo que dei na aula anterior era que, ok, normalmente em C você vai querer trabalhar com dias de semana e você vai acabar declarando os define no início e você vai fazer o quê? Abusar dos coitados inteiros. E a gente sabe agora qual seria a maneira certa para fazer isso se eu quero trabalhar com dias de semana. O que eu deveria fazer? Mãos. Mais mãos. São três. Sim, Anthony, né? Fale. Que é um novo estrutura de dados para... Como você... tu falou estrutura de dados? É um novo tipo de dados. Obrigado, vamos chamar de tipo. Ok, qual seria? Dia da semana, sabe? Ok, vamos chamar ele, sei lá, de weekday. E qual seria a definição dele? Dia 1 sendo domingo, 2 segunda... E tu acabou abusando teus inteiros. Como assim dia 1, dia 2? Como a gente define tipos? Ou você vai falar quais são as possíveis formas dos habitantes desse tipo, como a gente fez aqui. Ou você vai falar quais são os construtores desse tipo, como a gente fez aqui. Então, qual seria... Escolha o esquerdo ou direito? Esquerda. Esse aqui? Tá, eu vou escolher o direito então, só para te irritar. Então, quais seriam os construtores para o weekday? Domingo, segunda... Ok, então, vamos chamar isso exatamente assim. Sei lá, começou com domingo, ok? Eu vou começar com segunda-feira. Blá, blá, blá. E, pronto. E quais são os tipos dele? Anthony? Weekday. Exatamente. Então agora não tem mais abuso, não existe dia 1, dia 2. Quais são os habitantes desse tipo? O habitante chamado mon, e essas não são strings. Se tivesse usado strings, seria abuso também. Eu abusaria strings para representar dias. Tá? Não faz sentido perguntar qual é o tamanho de mon, eu falar 3, porque estou vendo 3 letras no nome dele. No mesmo sentido que não faz sentido perguntar qual é o tamanho do true, falar 2, ou do 0 e falar 1, porque você tem um caráter. Tá? Não são strings.
tá? São novos construtores que construam novas coisas de novos tipos. Então, vamos lá, esse seria o weekday aqui. No final das contas, aqui vai ter 7 construtores. E cada vez, então, que eu vou querer trabalhar com dias na minha vida, eu vou precisar de um tipo desses. E meu compilador vai saber que essa coisa é um weekday e nunca vai me permitir somar, sei lá, imagine que aqui você está abusando também inteiro, somar esse inteiro aqui com o Tuesday para achar, sei lá, quarta-feira ou para achar fall, sei lá o que você vai achar. Essas bagunças nunca vão acontecer, ok? Bem, alguma dúvida? Sim? Mas eu poderia definir, se eu pegar um número e somar com algum numeral... Fazer o quê? Se eu somar com algum número, ele ia dar o... Não, aqui ainda bem que não vai funcionar isso, vai ter type. Tá falando... Poderia definir isso, essa operação? Você pode definir uma operação, não vai ser a mais, esse é o ponto. Porque a mais tem seu próprio tipo, dizendo que é NAT, cross NAT, para NAT, ou currificado aqui. Mas de qualquer forma, pega 2 NATs. Então, você pode definir uma nova função, chame como quiser, onde pega um número, sei lá, NAT, e um dia retorna uma pessoa, um string, faz o que quer. O ponto é o quê? Essa vai ser uma função que vai ter essa tipagem, e sua tipagem vai ser respeitada. Enquanto se você tentar usar uma função que está esperando o NAT e para ela você dar um weekday, ela vai falar, tá, pera, respondi na pergunta ou não? Sim, ok. Sim, O senhor falou que o mais sim. não poderia ser usado para isso. Aham. Então, se eu defino, por exemplo, o mais como uma operação, uma função dos naturais, eu não poderia definir o mesmo símbolo para uma operação de qualquer outro tipo? Ok, você está entrando num terreno agora de outro conceito também, porque normalmente tem uns nomes que são muito comuns e a gente não quer se limitar a inventar um novo simbolizinho, por exemplo, o maisinho dos NAT, o maisinho dos int, o maisinho dos reais, sei lá o quê. Todos esses caras deveriam ter uma operação soma. Aí a gente vai ver um pouco mais para frente como conseguimos fazer o seguinte. Mais ou menos quem tentou fechar o trabalho de naturais descobriu que bem no final está acontecendo exatamente isso. A gente está falando para a Haskell, olha, os meus naturais, eu acho que eles implementam tudo que eles devem implementar para o que você está esperando ver de um tipo numérico. Não, infelizmente, esse tipo numérico da Haskell não é a melhor coisa ou a coisa melhor organizada, mas talvez valha a pena abrir aqui um segundo. Vou tentar abrir. Então, não vou abrir o terminal aqui, mas a ideia é que você pode perguntar para Haskell o que você está esperando dessa coisa. Se você perguntar qual é o tipo, que a gente sabe como te perguntar isso, qual é o tipo do maisinho da Haskell normal, você não vai ver NAT nem int. Você vai ver algo como esse aqui. Que como a gente está lendo isso, ok, eu vou fechar essa parêntese logo porque não é ainda para ver isso, mas a ideia é para qualquer tipo numérico alfa, note que essa setinha é diferente, hein? A ideia é para qualquer, não posso falar para qualquer alfa, se fosse para qualquer alfa seria assim, mas não faz sentido ter esperanças que eu vou pegar pessoas e somar. Então estou nessa coisa estranha, porque não é que eu quero definir para qualquer tipo alfa, totalmente polimórfico, e também não quero só para um tipo. Então, como resolvemos esse problema em programação funcional é com um conceito chamado type classes, e a ideia é você fala, ok, uns tipos que sabem como definir essa coisa, vou falar, dar um nome para eles, vou chamá-los de numéricos. Então, cada vez que você define o teu próprio tipo e fala, acho que o meu tipo deveria ser um tipo numérico, você está você precisa falar como atender a especificação dos tipos numéricos. E nesse caso você precisa falar quem vai ser o maisinho, quem vai ser o menos e blá blá blá. Exatamente as últimas linhas no arquivo que temos no NAT estão falando, olha, os meus naturais a partir de agora quero usar, quero que Haskell entenda que são numéricos e isso vai te permitir usar o maisinho oficial para somar teus NATs. E ainda mais você vai ganhar sintaxe para escrever 12, assim, esse 12 que você conhece desde criança, e isso vai ser traduzido para essa coisa, quantidade certa de years. Ok, fecha essa parêntese e a gente vai voltar para essa parte mais tarde. Outras dúvidas? Não, ok. Então, a ideia é, a lição aqui, o moral da história é, defina seus próprios tipos e nunca abusa ninguém, tá? Então, quero definir os tipos. No final das contas, temos quantos tipos na mesa? 3, os NAT, o weekday e o bool.
E o próximo tipo que eu vou definir pode acabar sendo bem bobo. E acaba sendo bastante interessante ter um tipo desses disponível no meu, na minha mesa. É chamado unit. E a ideia é que ele é um tipo unitário, significa que ele só tem um habitante. Qual o nome desse habitante que eu vou dar não é tão importante. Costumamos dar o nome estrelinha. Então esse vai ser o único construtor dele. E qual seria o tipo dele? Unit. Então, estou introduzindo na minha linguagem um tipo que tem apenas um habitante. E o nome desse habitante é... o nome do habitante é estrelinha, ok? O tipo dele é unit. E pelo fato que não estou escrevendo mais construtores nesse tipo, significa que não tem outros tipos lá. Só tem um. E alguém, eu vou fazer uma consulta agora, quero levantar mãos. Quem já programou em alguma linguagem e usou, que tem tipo unit, e usou essa estrelinha, quero ver mãos. Não necessariamente com o nome estrelinha, talvez outra linguagem é chamada com outro nome. Meia mão, isso não é mão, é meia mão. Meia mão. Ok, todos erraram. Vamos lá ver por quê. Quem escreveu uma coisa como essas? Em Python ou em C? Mas bora. Ok. Ok. Vamos ver. O que é isso? Então, em C eu poderia escrever uma coisa dessas. Sei lá, int f, aqui poderia botar, sei lá, void, certo? Normalmente eu estou falando qual é o tipo dos argumentos, eu estou enfatizando esse void. Eu estou pensando o quê? Qual a aridade dessa f? A aridade, lembramos que a aridade é quantidade de argumentos, certo? Aí eu penso que a aridade dela é 0. E se eu quero pensar ela como um tipo matemático, eu vou mentir muitas vezes agora, tá? Qual seria o domínio? Se eu quero ver ela correspondendo a algum objeto matemático, o domínio dela seria? O domínio dela, ok, popular. Resposta, vazio. E qual seria o codomínio dela? Como ok, vamos ver isso. Grande mentira, ok, tem várias mentiras aqui. Essa última é muito mentira porque o int não são inteiros, ok? Uma grande diferença que tem o tipinho int da C com o tipão inteiros que a gente está estudando, qual é? Imediata, grandíssima diferença entre os dois. Bruno? É que o tipo inteiro, ele tem uma... Int. Vamos chamar ele de int. Ele tem, falando no sentido computacional, ele tem um limite pela quantidade de bits. Eu só não gostei, você quer rotular isso como sentido computacional. Não, tem uma limitação de uma máquina lá, em algum momento você fala que... Não, a resposta que está atrás é que esse tipinho tem uma quantidade finita de habitantes. Você somando, você não vai chegar nos números que você vai chegar lá. Inclusive você vai ter umas surpresas. Nem a aritmética é parecida, ok? Mas vamos dizer que, num certo sentido, corresponde no que a gente entende de inteiros. E agora a pergunta bem válida seria em qual sentido corresponde essa ideia void da C. Estou mexendo minhas cores aqui. Então, alguém já respondeu que corresponde na ideia do conjunto vazio. Será? Porque se eu pensar... Ok, obviamente o nome void, se não corresponde no conjunto vazio, significa que a galera que escolheu esse nome foi uma escolha péssima, certo? Porque void, em inglês, significa vácuo, vazio, né? Nulo, sei lá. Então, faz sentido acreditar nisso. Por outro lado, não temos nenhuma indicação pensar que a galera que está escolhendo esses nomes está fazendo escolhas boas. Por isso estamos brigando aqui para tomar cuidado com nossas escolhas, e esse é um exemplo perfeito de um nome péssimo, porque te faz pensar que o void corresponde no vazio. Vamos ver por que não pode corresponder no vazio. Vamos tentar definir essa F aqui, onde eu vou falar... e toda a conversa que estou fazendo aqui sobre C vale para Python também, tá? Só que Python você não explicita esses tipos, porque ela não tem, mas você ia escrever isso. E aqui eu ia escrever o quê? Return, obviamente, 42. Ok? Essa minha definição em C, equivalente seria return 42 lá em Python, tudo bem. Ok, eu posso fazer algo com essa função? Ou é inútil?
Como é? Você vai retornar 42. Não eu que vou retornar, ela que vai retornar. Mas quando é que ela vai retornar isso? Não, esse ponto é sutil, mais importante. Quando que ela vai retornar isso? Como que eu posso usar essa função? Você chamou ela no seu código. Ok? Mas para chamar uma função, espero que lembramos que eu preciso dar para ela algo do seu domínio. Qual supostamente era para ser o domínio dela? Eu sei que o domínio dela é algo chamado void, mas eu estou considerando a possibilidade que talvez esse void é vazio. Então, se de fato eu tenho uma função dessas aqui, ok? Como que eu posso utilizar essa função? Sozinha não tenho como, eu preciso dar para ela uma entrada, e aqui ela está dizendo que aceita entradas o domínio dela é vazio, ou seja, ela não aceita nada. Ou seja, é uma função perfeita, uma máquina, que ela é inchamável, inutilizável. Não vou chamar ela inútil, não por motivos assim de não machucar ela, mas ela é uma função, tá? Ela não merece tirar essa caracterização dela. Mas eu não consigo observar nenhum output dessa coisa porque ela não aceita nada. E espero que vamos começar a apreciar toda essa ênfase que tenho dado desde o início das aulas sobre o fato que, na verdade, existe uma aplicação de função que é errado pensar, porque qualquer pessoa que programou em C, quando ele está vendo essa coisa aqui, eu prometo que todos vocês vão concordar nisso. Quem programou em C e está escrevendo uma coisa dessa, ou em Python, que está escrevendo uma coisa dessas, primeiramente, nunca vai deixar um espaço aqui. Eu sei porque estou sofrendo quando estou ensinando nossa disciplina para tomar cuidado com esse espaço. E ele está considerando o quê? Está considerando que essa parêntese aqui e essa são sintaxe especial da sua linguagem, que significa o quê? Chame a função que está aqui colada na parêntese esquerda com os argumentos que eu vou escrever aqui. E se tem mais que um argumento, com certeza está elaborando essa ideia mais para falar com esses vírgulas mágicas aqui, que tem mais argumentos aqui para dar, tem o 12 e o 3. E considera o programador que programa nisso, nativamente isso está na sangue, eu prometo, que essa é uma sintaxe especial para chamar funções. O que é esse parêntese? É o chamado, a aplicação, certo? A aplicação da função f em quais argumentos? Em 3 argumentos. Por que 3? Porque tem 2 vírgulas. Alguém que quer afirmar que não pensa assim quando programa em C ou Python? Bem, honestidade. Ok, e é assim que você deve pensar, porque é assim que funciona em C e em Python, ok? Não faz sentido você pensar que aqui você tem uma tripla. Isso não é um objeto para C, isso são 3 objetinhos com uma sintaxe especial. Os 3 inteiros foram passados para ser os argumentos da f. Ok? O que acontece agora se eu quero chamar uma função com 3 inteiros, eu ia escrever assim. Só que para mim, essa coisa aqui não tem nada a ver com sintaxe especial para chamar a função. É o quê? A maneira que eu estou escrevendo tuplas na minha vida inteira. São uma triplinha de 3 inteiros. E cadê a chamada da função? É invisível. Está aqui. Ok? E eu vou considerar então que a f vai receber um argumento. Esse argumento acontece que é uma tripla de inteiros. Ok? E agora estamos em posição melhor para entender essa situação do void, o que de fato está acontecendo. De fato, você está dando como argumento para essa f algo. Esse algo precisa ser alguém que não convém nenhuma informação. Porque no final das contas, essa f precisa retornar 42. Ela não quer olhar para o argumento dela e falar, se meu argumento for aquilo, eu vou fazer essa coisa, se foi outro, eu vou agir de outra forma. Você precisa algo, um tipo, cujos habitantes não têm nenhuma informação. Mas precisam estar lá para servir como moedinhas para funcionar essa máquina. Essa aqui parece que será a moedinha que eu vou precisar dar para f. Então eu sei já que o domínio dela precisa ter essa moedinha. Ok? E nada mais, porque no momento que um tipo tem pelo menos 2 habitantes, faz sentido pensar que esse habitante não tem uma informação. Ele está dizendo, eu sou habitante primeiro e não sou outro habitante. Então, estamos usando aqui, estamos descobrindo que esse void, na verdade, é um tipo que de fato tem um habitante, é apenas um habitante, e é assim que ele deveria ser, porque ele precisa ter algo para conseguir chamar a função. Se ele não tivesse nenhum habitante, a função seria inchamável. E ele não pode ter mais que um, porque se tivesse mais que um, na verdade, a f poderia obter informação olhando para seu argumento. Até o bool, que é o segundo menor tipo que vamos considerar aqui, que tem só 2 caras, se uma função está recebendo booleanos,
ela pode olhar e obter uma informação. Eu recebi o true ou eu recebi o false. E não sei sobre booleanos, para qualquer tipo que tem pelo menos dois. Poderia ser outro tipo com dois bichinhos. Eu vou chamar de outras coisas. Sei lá, se eu quero usar moedas, ok, vou abrir um parênteses, não abusem booleanos. Se você quer jogar uma coisa com moedas, novo tipo, 2 habitantes, um chamado... em português tem o mesmo inicial, coisa ruim. CSC, né? Não é? As moedas? Ok. HT, sei lá, Heads and Tails, uma coisa assim. Voltando para cá, dúvidas e brigas sobre o que eu acabei de falar. Estamos descobrindo que o void não corresponde no zero, no vazio, corresponde, na verdade, num tipo, não importa quem, que tem apenas uma moedinha, um carinha. Até em Haskell, na verdade, em vez de estrelinha, Haskell usa essa coisa. E essa, posso considerar que ela é a tuplinha vazia. Ok? Então, para resumir, é conseguir comunicar com vários programadores que estão pensando, um está pensando coisas purificadas, outro está pensando assim, outro está pensando assado. Esse cara que está falando que a função dele é ternária, porque ele está pensando em 3 argumentos, eu poderia ficar assim muito chato, falar minha função é unária, porque toda função é unária, porque no final das contas toda função só tem um domínio. Mas sempre para comunicar melhor, eu posso falar, peraí, não quero comprar brigas inúteis e ter um flame war, sei lá, eu vou falar, peraí, se o domínio da minha função é uma tupla, eu vou falar que a aridade dela é o tamanho da tupla. Então, se minha função sei lá, alfa cross vita cross gama para delta, eu posso considerar ela para comunicar com outro programador que talvez seja de outro bairro, é uma função ternária. Eu entendo ela como função ternária. Se fosse desse tipo, também posso chamar ela de ternária, só que eu estou pensando agora de maneira codificada. Está pegando os 3 argumentos dela, um de cada vez, e eu posso dar só um, e já vai me dar algo útil, vai me dar uma coisa dessas. E agora eu posso dar mais um, e ela vai me dar algo útil, uma dessas. Finalmente vou dar o último que ela consegue pegar, e finalmente ela vai retornar o delta. Enquanto esse cara aqui precisa pacotar os 3 numa tupla, e só com essa tripla ele consegue chamar a função. Ok. Então, quem já viu alguma quem já programou alguma linguagem que tem um tipo unit? Ok, bem, ok. Dúvidas? Sim, Enzo. No exemplo da F que você acabou de dar, da forma no trio de argumentos e na forma codificada. Qual das duas? Essa de baixo. De baixo, Quer dizer que ela é unária? Eu posso dizer que ela é unária, depende do que eu quero enfatizar. Se eu falar que considero ela uma unária, significa que estou visualizando, assim, brutalmente esses parênteses que já estavam lá, não estou mudando algo, mas estou enfatizando que eu vou querer dar um argumento para ela para olhar bem qual seria a saída dela, que vai ser tudo isso. Então, mas se eu chamar ela de ternária, eu entendo que, ok, é questão de o que é mais conveniente. Interpretação. Sim, depende muito do contexto, de com quem estou falando e o que eu quero enfatizar. Porque, num certo sentido, qualquer função é unária no sentido de se eu tenho um domínio, eu sou um condomínio. E nesse sentido, não faz sentido pensar que, então, vou chamar ela unária. Porque, pelo fato que ela é função, eu já sei que vai sair de um domínio e vai entrar num condomínio. Então, vamos achar uma maneira mais interessante como essas e essas para falar ternária função assim, descodificada, ternária função codificada, e comunicar bem com os colegas de C que vão falar que essa coisa também é ternária. Ninguém ia chamar essa unária no mundo de C. Inclusive porque não tem acesso imediato nessa triplinha como objetinho. Sim. Não sei, quando eu declaro uma função, que eu digo que ele tem que receber, por exemplo, 3 argumentos, se eu não passo um desses argumentos, ela reclama. Sim. Só que eu acredito que tem alguma forma, pelo menos em Python eu sempre tem, de você dizer que aquele argumento é opcional. Sim. Então seria como utilizar a forma codificada, que esse argumento é opcional? Não, talvez é uma boa. Ok, na verdade é uma boa fazer isso algum dia. Agora que está perguntando, essa é uma boa. Bora ver como eu poderia implementar essa ideia em Python. Então, o que você ia ter em Python? Vamos ver, você quer uma função f, que ela vai de alfa para vita para gama, certo? E a ideia é que você queria chamar ela assim, f de a, b, e receber algo. Agora, essa não é sintaxe válida para Python. Python ia te obrigar a chamar assim o f de a.
certo? E essa coisa você queria chamar o B. Então você começa a se perguntar, ok, peraí, então como que poderia definir essa Fzinha, certo? E a ideia seria, não sei se vocês já encontraram, imagina no primeiro semestre isso não foi visto aqui na Python, mas dentro então recebi o x, certo? Recebi o primeiro valor aqui. E a ideia é que eu quero fazer, vamos dizer que eu quero implementar a soma, ok? Uma coisa boba, que pega dois caras, você vai retornar a sua soma. Mas quero fazer isso de forma codificada e eu estou limitado na sintaxe bizarra da Python, bizarra no sentido de não é naturalmente para fazer esse tipo de coisas. Então, por isso vão acabar sendo meio estranhas. Então, aqui, dentro do corpo da f, eu preciso definir uma nova função. Eu não quero usar x agora, porque aqui dentro eu vou perder acesso no x. Então, para o nome do parâmetro de g, eu vou dar, sei lá, y. E o que eu quero que a g faz? Eu quero que ela retorne o x mais y. Qual é o efeito desse comando aqui? Eu já falei que é comando, mas enfim, não deveria. Tá lá, primeira pergunta, que tipo de coisa é essa? É um comando, tá? Todos esses def em Python são comandos. Eles introduzem uma nova coisa. E qual é o efeito desse comando? Alguém? Enzo? Ele retorna para a f. Não, peraí. Não estou falando desse. Ok. Acho que eu entendi que tu falou. A palavra retorna é errada aqui, mas continua o que eu estou falando. Esse comando todo, certo? Que é meio complicado. Essas duas linhas, na verdade. Sim, continua? Ele retorna o x mais y para a f. Não, peraí. Quem é y? O argumento da g. Mas não faz sentido falar, porque quando você está aqui, dentro da f, não faz sentido pensar que você está vendo y. Sim, ele, no caso, não faz nada na prática, né? Não, vai fazer algo bem, não vai retornar porque ninguém está chamando esse cara, mas esse comando está sendo executado aqui. Então, um segundo. Normalmente, quando você escreve uma função em Python, você vai escrever f de x, e você poderia escrever algo do tipo aqui, sei lá, u igual x mais 5, e depois mais coisas. Então, dentro dessa função, cada vez que você vai chamar essa função, você vai chamar essa função, sei lá, com o 42. O que vai acontecer? Você vai entrar aqui no corpo da tua funçãozinha de Python e você vai executar todos os comandinhos. É uma função, uma linguagem efetivamente imperativa, a Python, ok? Então, o primeiro comando que você vai encontrar aqui é o quê? Criar no escopo interno que você tem lá, um mu e atribuir nele o valor, no caso 47. Entendemos o que está acontecendo? Ok. E depois tem outros comandos, blá, blá, blá. Aqui o primeiro comando dentro da f de x é um def. Então, minha pergunta é, o que fazem esses comandos? Sim, Eduardo? Ele vai criar uma função chamada g, onde? Não quero saber o que ela está fazendo. Onde que vai ser criada essa função g? Como é? Dentro desse escopinho que tem aqui, no mesmo sentido que esse u ficou dentro desse escopinho, e depois da chamada 42, se eu perguntar qual é u, não tem u. Depois da chamada 42, se eu chamar g, não tem g. Ou se tem, seria outra g que já estava definida. No mesmo sentido que se tiver u aqui, seria outro u, ok? Então, aqui, o efeito desse comando é criar uma função chamada g, onde? Dentro desse escopinho. E depois, o que faz a f? Minha f não tem nada mais. Tá? Então, ela vai criar uma função, beleza? E ela vai acabar, não vai fazer nada mais. Então, essa função, perdi. Tá? Não tenho acesso nela. O que eu queria fazer aqui, deveria fazer aqui, é retornar essa função que ela foi criada aqui dentro. Então, aqui deveria ter um pouco mais espacinho, sei lá. Ok? Aqui, então, ia fazer return. A própria g, não quero a g de alguém, quero retornar esse objeto para quem chamou. Então, como posso chamar essa coisa agora? Exatamente nessa maneira que eu queria, que eu escrevi aqui. Vamos ver como isso funcionaria. F de 42. Vamos ver, que tipo de coisa é essa? O que vai acontecer? A f vai receber aqui o 42, vamos seguir isso. Vai criar uma função chamada g internamente, que recebendo um y vai retornar o quê?
42 mais y. Então, efetivamente, qual é o nome dessa função? Aquela que soma 42 na sua entrada. E depois vai fazer o quê? Vai retornar essa coisa. Então, essa coisa toda é a função que soma 42 na sua entrada. Ou seja, posso chamar ela, já que ela é uma função. Eu vou chamar ela escrevendo assim. 3. E qual vai ser o resultado final disso? 45, ok? Toda essa, por isso estou falando que a sintaxe da Haskell, de Python, mesmo que você consiga fazer esse tipo de coisa, se você poderia usar um lambda também, acaba não sendo tão nativamente acessíveis essas ideias legais. Toda essa coisa que escrevi aqui, a gente ia escrever como? F igual a 42 mais. E depois poderia escrever, ou poderia escrever a própria F, seria um maisinho aqui. Então poderia escrever maisinho no 42. Pronto, essa coisa corresponde nessa. E se eu quero somar as duas, é só dar mais um argumento. Posso parar a quantidade dos argumentos à minha vontade. Por quê? Porque exatamente é codificada. Então, se eu dar só essa coisa, já vou receber isso. Se eu dar agora, se continuar do lado dela, eu dar um vita também, vou receber tudo isso. E exatamente por isso que a aplicação, eu não lembro se a gente discutiu isso, mas vamos discutir agora. Quando eu estou escrevendo essa coisa toda, aqui tem uns superadores escondidos. Então faz sentido perguntar onde que associam. Na direita ou na esquerda? Quem acha na esquerda? Quem acha na direita? Ok. Seria type error ser na direita. Já imagine que o ABC são números. Se botar na direita, eu já teria uma coisa bizarra aqui. Eu ia aplicar o número B no número C. Então, concentrar na direita não é. Aí essa coisa acaba correspondendo nisso, que faz sentido total, porque é exatamente o que aconteceu no meu exemplo aqui também. Você pega o F, alimenta o A nessa função. Então, como a F era... Como a F era de alfa para algo, ela recebendo o A, essa parte aqui vai ter esse tipo. Qual era esse tipo? Sim? Não? Não dá para ver. Vita para gama para delta. Ok. Seria o tipo vita para gama para delta. Mas olha, se esse cara aqui é vita para algo, como ele é, então exatamente uma maneira para perceber isso é que as aplicações associam à esquerda e as setas associam à direita para me permitir escrever tanto essa coisa aqui sem parênteses quanto essa. Porque eu quero ler isso e pensar, é uma binária, alfa vida para gama, uma ternária, alfa para vida para gama para delta, sem precisar botar todas essas parênteses. Então esse cara aqui vai de vida para gama para delta. E isso significa que recebendo o bezinho que é do tipo vita, toda essa coisa é de gama para delta. E agora, já que eu sei um gamazinho, significa que toda essa coisa é um delta. Ok? Podemos respirar, sim. Eu tenho uma dúvida em relação um pouco antes. Ok? A gente estava trabalhando com void. Em C, pelo menos, nós conseguimos criar funções do tipo void. Isso ainda seria chamado... Não faz sentido falar funções do tipo void. Vai ser... mais método. Como é? Método. Não. Funções são de algum tipo para algum tipo. Esse exemplo que eu dei não é uma função de void. De void para int. Poderia até trocar, tem outras funções, você poderia botar o void como retorno, como entrada também, ou só como retorno, ok? Todas essas coisas são possíveis em C. Qual a dúvida? Mas isso ainda seria chamado de função. Como é? Não, todas essas são funções, sim. Por quê? Funções é pouco entre aspas, porque a gente já discutiu que em C, funções podem fazer... O que a C chama de funções podem fazer coisas estranhas que funções não deveriam fazer. Não são funções puras, mas isso não tem nada a ver com isso. No aspecto void, int, blá blá, ela merece o nome função. Agora, se ela está imprimindo na tela, ou se está mandando algum foguete para matar um país, seria uma função impura, no caso. Mas se você botar aqui, sei lá, apenas retornar essa aqui, pronto. Essa aqui é uma função mesmo. Ela não tem nenhum efeito colateral, então não, eu vou recusar de usar o nome... Não vou negar para ela o direito de ser chamada função mesmo.
Ok, há outras dúvidas? Ok. Muita bagunça aqui para eu talvez arrumar ou talvez apagar, vamos descobrir. Sugestões de outros tipos. Temos uns 4 ou 5 tipos agora. Acabamos de ter um cara que foi difícil vender para vocês inicialmente, que seria útil ter um tipo com um habitante só. Espero que convenci vocês. O outro, o próximo tipo eu vou introduzir. Eu não vou tentar convencer vocês nada sobre a utilidade dele. Vocês vão apreciar isso ao longo do tempo. E o nome dele é o que deveria ser esse nome lá. Só que eu não vou usar void também, para não criar, comprar brigas e criar confusões. Eu vou chamar ele de empty. E ele vai merecer seu nome, porque de fato não vai ter habitantes. Como vou definir isso? Como sempre, eu escrevo data empty embaixo, dentro do nome que eu vou escolher, depois do data, eu vou escrever todos os construtores dos seus valores. E eu fiz. Aqui os construtores desse valor, não tem ninguém, portanto não tem habitantes. Eu acabei de criar um tipo vazio. Agora, se isso vai acabar útil ou não, normalmente a gente vai discutir isso mais em MPC2. Não, talvez não vai ser o caso, mas enfim. No final das contas, até por motivos de frescura, faz sentido falar, peraí, eu tenho um tipo assim dos booleanos, consegui um tipo com um cara só, pelo mesmo motivo que os matemáticos de fato têm um conjunto vazio e eles fazem coisa com isso. Talvez vai ser útil eu ter um tipo também correspondendo de fato nessa ideia, e não aquela mentira que você está chamando de void sem ser void. Então, até por motivos de ficar tudo arrumadinho, faz sentido introduzir isso. E uma pergunta que eu vou deixar vocês pensar é se eu posso quantas eu posso definir funções saindo e entrando dos tipos. Um tipo não é nada se você não definir funções e operações nele. Então não faz sentido falar que o bool é os booleanos se eu apenas tenho 2 construtores e não tenho nada que tenha a ver com booleanos nele. Eu vou precisar definir a negação booleana, o or booleano, XOR, sei lá o que é. Eu vou precisar definir o if then else. E agora, pouco a pouco, ele está começando a merecer seu nome e ganhar sua alma de bool mesmo. Ok. E uma pergunta sempre que faz sentido perguntar é quando você tem novos tipos é que funções você pode definir saindo do teu tipo, entrando tanto nele mesmo quanto para outros tipos e tudo mais. Então, um homework bem imediato é defina funções, descubra quantas, se tem como definir, saindo do empty e entrando no unit, saindo do unit e entrando no empty, saindo do empty e entrando, sei lá, nos not, vice-versa. Todas essas ideias é para você começar a apreciar o que significa a função mesmo, numa linguagem de programação com tipos legais. E em matemática também, é a ideia mesmo. O que chamamos de função aqui é função mesmo. Dúvidas? Nada? Ok, nenhuma briga, nenhuma dúvida. Ok. Esse seria o último desses tipos mais talvez estranhos. E finalmente eu vou querer introduzir um tipo que nem vou precisar convencer vocês que esse cara vai ser útil. Vou chamar ele de listNut. A ideia é que eu vou querer eventualmente trabalhar com listas de naturais, não apenas com naturais, então eu quero introduzir um tipo. E agora, como vou introduzir o tipo? Novamente, a mesma coisa, data, eu sei o nome dele, vai ser listNut. Preciso dos construtores dele. Ou poderia descrever usando as formas dos possíveis argumentos habitantes dele, ou os construtores que construem os seus habitantes. E agora é meio estranho, porque eu já sei, esse é chamado às vezes programar modo de sonhar. Você começa a escrever código que você sabe que não vai funcionar, porque talvez nem existe a linguagem ainda, mas isso vai te ajudar a construir a coisa que você quer. Então, eu gostaria de ter acesso a esse tipo de coisas. Todos esses caras deveriam acabar sendo habitantes do meu tipo. Percebam que os habitantes deles são todos nuts. Não quero misturar. Começar uma lista que tem os nuts, depois um booleano, depois mais um nut, sei lá o que. Vão ser todos nuts. E com certeza vou querer uma lista vazia também. E possivelmente vou querer listas infinitas também.
como essa aqui, que é meio óbvio qual é. Ou como essa aqui, que também é meio óbvio qual é. Então, gostaria de tipos para essas. Vai acabar dependendo da minha linguagem, como ela está conseguindo mexer com coisas infinitas, se ela está conseguindo mexer e tudo mais. Haskell faz umas escolhas bem específicas e ela acaba conseguindo lidar com tudo isso até no mesmo tipo. Outras linguagens tomam um pouco mais cuidado para separar possivelmente esses mundos. Para nós aqui, eu não quero escolher uma das duas coisas, já que estamos trabalhando com Haskell para essa parte, vamos considerar que podemos mexer com coisas infinitas também, mas ok, até esquecendo essa coisa que talvez seja complicada, essas não devem ser tão complicadas. Então, quero ideias de como que poderia, se tem dúvida, a dúvida vai ser antes, mas ideias de como poderia definir aqui algo que me permite ter esses habitantes todos aqui. Uma pergunta assim, primeira para perguntar, será quantos habitantes eu quero aqui? Mateus? Uma infinidade de habitantes. Eu vou sempre corrigir essa parte. Eu sei que é muito comum falar infinitos. A resposta correta seria: quero uma quantidade infinita de habitantes. Porque quando eu falo os habitantes são infinitos, eu vou olhar para um habitante dele, talvez seja aplicável a palavra infinito ou não. Aqui até é. Esse é um habitante infinito desse cara, esse é um habitante infinito desse cara, esse não é. Tá? Mas quando perguntando quantidades, vai ser responder, e isso exatamente o que o Mateus queria falar, era isso. Quero uma quantidade infinita de habitantes. E recentemente os tipos que estava definindo tinham poucos habitantes, certo? Tinha nenhum, muito pouco, tinha 7, eu tinha 2. Então, já posso esquecer essa ideia que eu vou conseguir descrever os habitantes desse tipo botando todos um construtor para cada habitante. Não vou terminar nunca. Felizmente, o primeiro tipo que eu defini na minha vida, os NATs, eu tenho uma dica sobre como posso progredir aqui, porque com 2 construtores lá, eu consegui de fato um tipo cujos habitantes tem uma infinidade de habitantes também. Então, com certeza, eu vou precisar aproveitar o mesmo truque que aconteceu naquele tipo, que é um tipo propriamente indutivo. Posso chamá-lo de recursivo também. Então, vai acontecer algo recursivo aqui. E faz sentido botar na mesa o NAT, novamente, para me inspirar, até para enxergar e perceber onde exatamente acontece algo recursivo na definição do NAT. Porque, na primeira aula, com certeza, eu não estava me preocupando com essas coisas, queria só ver como funciona essa recursão para definir funções. Eu não prestei talvez tanta atenção no próprio definição do meu tipo. Eu vou escrever as duas maneiras e enxergar nas duas maneiras cadê a recursão. Uma maneira seria essa e a outra seria essa. Qual o tipo do S? NAT para NAT, ok. Até poderia escrever essa também, por que não? Eu quero que vocês valorizam essa maneira também, seria com as regras, onde eu tenho 2 regras. Uma que fala diretamente que esse cara aqui é um NAT. E a outra que fala que tendo um NAT o sucessor, esse símbolo botado na frente dele é um NAT. Não estou fazendo nada novo nesses minutos de aula, estou só lembrando as 3 das maneiras mais legais que a gente viu para definir o NAT. E a pergunta é, olhando para elas, em cada uma delas, quero entender certas coisas. Uma delas é por que ele é de fato propriamente indutivo. Essa palavra propriamente que estou falando faz sentido ou não? Silêncio, sim. Ok. Quem gostaria de falar por que eu falo propriamente indutivo? Não. Quando esse propriamente tem a ver com também quando a gente fala é um conjunto próprio, subconjunto próprio.
subconjunto próprio significa o quê? Não? Ele é original. Original? O que significa conjunto original? É que a gente Sim? fala Aquele parte do conjunto inicial Não? Renan? é que tá tudo dentro do outro. Esse significa subconjunto. O que significa subconjunto próprio? Tá totalmente contido. O que significa totalmente contigo? Todos os elementos do subconjunto. Isso é o que significa subconjunto. Porque não tá dentro de nenhum outro conjunto. Não, ele está um bocado de... Seria um subconjunto dele mesmo. Não, nossa, pensei que esse era bem conhecido. Subconjunto próprio é um subconjunto que não é igual ao conjunto. Então, se você tem um conjunto A, o A é um subconjunto dele, ok? O subconjunto próprio é o que a gente escreve assim às vezes, ou sei lá, assim. Subconjunto é propriamente contido, isso significa que está contido e não de uma maneira trivial. Qual seria a maneira trivial de ser contido? Ser o próprio A. Okay? Então, quando eu falo aqui propriamente recursivo, significa que tem uma recursão de fato, porque você poderia falar que qualquer função na tua vida, essa aqui, é recursiva. Cadê? Não faz muito sentido, a gente costuma evitar esse tipo de coisas. Pronto. Aqui uma função recursiva. Ela chamou ela mesma. Quantas vezes? Nenhuma. Ok? Mas, numa maneira trivial, ela é recursiva. Então, quando eu falo propriamente recursivo, quero falar não é nessa maneira besteira, tem de fato uma coisa recursiva aqui. Aqui não tem. Então, essa não seria uma função propriamente recursiva. Então, vamos voltar para olhar nesses três tipos. Não permitem essa coisa acontecer de novo. Se eu falo alguma palavra, sei lá, sendo adjetivo ou não, qualquer coisa que estou falando que não faz sentido, perguntem, tá? Não tenho como saber se todo o vocabulário que vou usar é conhecido. E se não é, precisamos estabelecer esse vocabulário para comunicar. Coisas tipo totalmente contidos, ela é muito contínua, não significa nada, certo? Então, se a gente usa uma palavra dessas, precisa ter um significado. Vamos lá, voltar. Alguém gostaria de falar cadê a recursão em alguma dessas três? Mãos. Não, quero mais mãos. Bora lá. É dúvida antes. Sim, Eduardo. Isso daí seria um 7. Seria o quê? Isso aí seria um 7 de Stinat ou é outra coisa? Estou falando dessas coisas aqui? De Stinat, seria um 7 de Stinat. Não falei. Não, peraí, eu falei. A gente viu conjuntos na outra disciplina, dos inteiros. Não é a mesma coisa, certo? Como você determina se são ou não são as mesmas coisas? A ideia é qual a interface que você tem para comunicar com elas. Para um conjunto, a pergunta que você faz para ele é bota um alfazinho, se é um conjunto de alfa, você bota um conjunto de naturais, então, você bota um natural lá e pergunta para o conjunto, pertence ou não pertence? O conjunto aceita ou não aceita? Essa é a única pergunta que você faz em conjuntos. Numa lista, as perguntas que você faz não vão ser essas. Agora, não quero ainda quais vão ser, porque isso praticamente vai responder na pergunta que a gente vai descobrir daqui a pouco. Mas daqui 3 minutos a gente vai ver com essas respostas. Mas a ideia é que numa lista você tem o acesso de quem é o primeiro e o segundo. Pode ter repetições, como dá para ver, certo? Um conjunto não faz sentido, não é que ele não vai aceitar, é que ele não entende o que significa repetição. Se você pergunta para um conjunto quantas vezes pertence 8, eu falo, não sei o que ele está falando. Me dê um cara, vou falar se pertence ou não. Acabou. Não sei mais coisas que isso. Faz sentido? Então, não vai ser a mesma coisa. E uma pergunta boa é como a gente poder implementar conjuntos. Mas, por enquanto, é mais fácil implementar listas. E a gente vai começar com listas. E muitas vezes é muito mais útil. Porque, de fato, você quer algo que imediatamente tem a ideia que qual foi a primeira, segunda, terceira coisa. E você quer repetições, porque pode ser que, sei lá, não sei, está programando uma coisa. Com certeza, vocês usaram em Python listas muito mais do que sets. Python tem as duas coisas, tá? Provavelmente algumas vezes vocês deveriam ter usado sets e usaram listas porque era mais confortável, mas deveria ser set. E tem também uma coisa relacionada a listas e os conjuntos que são as sacolas. Alguém viu sacolas? Chamadas bag ou chamadas multisets. É o meio termo, certo? Porque o conjunto não sabe nada nem de ordem nem multiplicidade quantas vezes pertence. Por outro lado, a lista tem uma certa ordem e você pode repetir as coisas. Enquanto um multiset, também chamado sacola ou bag com E, certo? Pode ter, não tem a ideia de quem é o primeiro e quem chegou o segundo, mas pode ter repetições. Esses três são os mais comuns tipos de dados de coleções, certo? E a gente começa com listas. Bora lá na minha pergunta. Alguém consegue perceber onde, olhando para qual coisa, sei que é recursivo esse tipo?
Mais mãos. Quem não vai? Bora, Jamerson. Porque a saída do S pode ser colocada novamente como entrada Tá falando pelo fato que essa coisa aqui é a mesma com essa? Não, que a saída pode ser colocada novamente como entrada para obter. Como isso é diferente do que eu acabei de falar? Não entendi. A pergunta é como a gente vê a redução aí. Sim, eu acho que você, primeiramente, eu acho que você está olhando dessa maneira, certo? E eu acho que você está falando que aqui tem nat e aqui tem nat também. Ou tu está falando outra coisa? Não foi exatamente isso que eu falei. Então não entendi. Qual a A diferença? saída do S, ela pode ser colocada como entrada depois de ter sido gerada. Depois que eu Eu continuo achando que você está falando a mesma coisa. Olha, se eu tenho uma f de alfa, para qualquer alfa que você quer, a saída da f, que é essa aqui, pode ser colocada como entrada. Posso chamar f da f de 3, por exemplo. Então, o que você está falando é descrito pelo fato que aqui e aqui tem o mesmo tipo. E é uma resposta razoável. Falar, ok, aqui tem o mesmo tipo aqui. Quero algo um pouco mais específico, Enzo? Olhando para Peraí, qual das três? lá embaixo. É aqui, ok? Isso, a da direita. A da direita... Você consegue recursivamente colocando um sucessor embaixo do outro. Ou então, Tua resposta, ok, está meio correta no mesmo sentido que o João, mas está meio correta. É meio parecida porque nenhum de vocês falou cadê exatamente a recursão, em qual ponto. João Emerson falou está aqui, pelo fato de que aqui tem repetido. Você está falando está aqui, imagino. Quero algo mais específico. Para o outro lado, pro lado do Aqui? S, porque se você aplicar o S no SN, você vai gerar um cara que é diferente do outro. Sim, assim você... O que eu estava olhando é que, por mais que você possa usar uma saída como uma entrada, nada garante que você vai fazer um processo realmente recursivo, né? Pode ser que saia uma coisa semelhante. Por exemplo, se você aplicar uma função que retorna o zero nela mesma 1000 vezes, ele vai retornar o zero 1000 vezes e você não vai ter nada recursivo propriamente dito. Então, o que eu tava Mas se essa função consegue receber o zero, você poderia chamar f de f de f de f de f. Sim. Não sei se tu ia chamar isso recursivo ou não. O que eu estou querendo dizer é que eu estava olhando para o lado do S, porque quando você... Peraí, mas tu está olhando aqui, aqui ou aqui? Eu estava olhando no terceiro círculo. No grande? Exatamente. Tu está olhando aqui, Isso. certo? Ok. João Emerson estava olhando aqui. Se eu traduzir a resposta de João Emerson para esse estilo, João Emerson está olhando aqui, você está olhando aqui. Quero algo mais específico ainda assim, Pedro? Eu diria que é porque o tipo de cada habitante é o mesmo do tipo que eu estou definindo. Estou fazendo datanat ou Onde você está olhando? Qual das três? o de cima. Datanat. Aqui? Isso. Qual é a recursão? Não, Aqui? Isso. Onde exatamente? Qual linha? Tem 3 linhas. Quando eu estou tipando o O, por exemplo, como NAT. Então, aqui você já percebe uma recursão. Porque eu estou fazendo datanat e o habitante dele é do tipo NAT. Ok, vamos lá. Ok, estamos começando bem. Essa resposta é errada mesmo, mas está no caminho certo, ok? Então, vamos ver isso. Pedro está dizendo que, olha, aqui eu estou definindo o NAT, estou definindo um novo tipo, certo? Então a ideia é que antes da minha definição a galera não sabe o que é NAT. E na minha própria definição aparece o NAT, inclusive um bocado de vezes. Ok? Então parece que tem algo recursivo aqui. Mas se você pensar o que está acontecendo aqui, esses são os construtores. Inclusive, se você ver o bool, cadê o bool? O weekday, estou definindo o weekday. E aqui também estou usando o weekday. Mas você não chamaria o weekday recursivo, eu imagino. Ou bool recursivo. O bool só tem 2 caras, o true e false. O weekday só tem 7 caras. Aí não pode ser esse o problema, na verdade não é um problema, mas não pode ser esse a indicação que aqui tem recursão. Inclusive, assim que você vai escolher esse nome aqui, eu preciso achar uma outra cor, esse nome aqui. Para qualquer construtor que você vai escrever, a última coisa você sabe que precisa ter esse nome, porque senão ele nem seria construtor desse tipo. Faz sentido o que eu estou falando para todos? Então, eu estou construindo o NAT, eu preciso falar quais são os construtores dele, os tipos dele. Eu sei que no final das contas eles vão construir coisas do tipo que eu estou definindo, mas não estou fazendo uma coisa recursiva aqui.
Mas aqui, exatamente no ponto, nesse ponto, é que é onde tem a recursão. Eu tenho pelo menos um construtor onde pelo menos um dos argumentos que ele precisa receber é do próprio tipo que estou definindo. A recursão escondida está só nesse ponto. Por exemplo, aqui se eu tivesse, sei lá, string para NAT, isso não seria um tipo recursivo. Porque nenhum construtor precisaria receber coisas do tipo que ele está construindo. Então a recursão, de fato, aqui está aqui seria aqui, pelo fato que na premissa eu preciso ter um NAT para construir algo, e aqui seria pelo fato que apareceu como argumento do sucessor aqui. Um segundo para assim, marcar isso nas três maneiras de escrever. Aqui a recursão e aqui a recursão. Sim, dúvidas? Tinha alguns mãos. Era só eu marcar isso? Que por isso? Ok, Enzo, fale. Só para deixar claro, então, por exemplo, a resposta de Joamson, que ele justificou que era recursivo porque ele devolvia um NAT. Era só trocar para receber um NAT. Exatamente. Efetivamente ele falou, olha, ele recebe, ele devolve a mesma coisa. Com o que na verdade, a conexão é ele recebe a coisa que ele está definindo. Esse NAT, certo? Para especificar mais ainda. Ok, então, se é para ter esperanças de conseguir o list NAT assim, eu sei que pelo menos um construtor deveria ser dessa forma, se recursivo. Então, e talvez eu consiga já imaginar qual seria um construtor que ia corresponder mais nesse cara que não é propriamente recursivo. Olhando para os habitantes que escrevi aqui, faz sentido separar eles em duas partes. Ou, pelo fato que tenho esses, talvez alguém pensaria em três partes até. Qual seria uma parte sozinho aqui? Um habitante meio especial aqui, Mike? Vazio. Alguém tem outra opinião? Ok. Então, obviamente, vou querer um construtor para criar a lista vazia e ele não precisa de informação. Por isso que ele não vai acabar sendo recursivo. Vou falar para ele, ok, construa a lista vazia, já sou a lista vazia. Qual vai ser então esse... O nome que vamos dar assim tradicionalmente vai ser nil. E a pergunta é, qual é o tipo do nil? Sim? List NAT. Então, o nil não precisa receber nada, já é um list NAT. List NAT eu vou abreviar a partir de agora LN, tá? Não quero escrever list NAT o tempo todo. Ok. Se eu parar aqui, parabéns para mim, eu criei um tipo isomorfo. Vamos aprender as palavras também ao unit, porque ele só tem um habitante e só trocou aqui o nome dele. Então, preciso mais. Preciso de um cara, e já vou dar uma dica que mais com um construtor só, eu consigo resolver, não preciso mais que isso. Então, praticamente, vai ser esse e os outros. E agora pensem, que tipo de coisa, se você é um construtor para construir, sei lá, essa coisa aqui, que tipo de informação você queria ter, tendo como dica / assim, ajuda, que deveria ser recursivo esse tipo, que significa o quê? Agora que a gente aprendeu o que significa construtor propriamente responsável para a recursão. Quero resposta só na minha pergunta. Qual a dica que eu tenho então sobre o construtor, Enzo? Ou você quer dar a resposta final? Peraí. Quer dar a resposta final? Ou... Eu acho que eu vou dar a resposta final. Não, então peraí, um segundo. A pergunta tua é a seguinte. O que eu tenho garantido sobre o construtor que eu vou escrever aqui, sobre o tipo dele, se eu já sei que esse vai ser responsável para meu tipo acabar sendo recursivo? Sim? Recebe o tipo. Recebe que tipo? O list NAT como argumento? Sim. Alguém tem outra pequena briga? Ok, vou só... Ok? Não só o list NAT necessariamente. Não necessariamente só, mas pelo menos... Pode ter 30 entradas. Pelo menos uma deve ser essa. Se as 30 são outros tipos, ele não é recursivo. Ele pega coisas já prontas, que eu sei quais são, e ele construi um list NAT. Então, eu sei que esse cara, que por originalidade grande do nome desse construtor, ele é chamado cons. E vem a partir do construtor mesmo. Que é meio injusto para os outros construtores, tá? Mas é um dos construtores tão assim, essenciais que ele ganhou o nome cons. E a pergunta é qual seria isso. Eu já sei, um segundo. Tá, já sei, então, uma dica. Eu sei que em algum momento aqui, ele vai receber como argumento, não sei quantas vezes, pode até receber 5 argumentos de list NAT. Okay? Mas pelo menos um vai ser list NAT. Qual mais uma coisa que tenho garantida sobre o tipo desse cons? Quero mãos, outras mãos. Quem não falou hoje?
Sim, Luiz Felipe, falei. Qualquer coisa que é garantida? O que mais é garantido? Não dá a resposta final. O que mais é garantido sobre meu tipo aqui, além do fato que pelo menos um dos argumentos dele deve ser listenado. E no fim ele vai ser listenado. Sim, então já sei algo aqui para começar a pensar. Então eu já sei que no final das contas ele não tem opção sobre isso. Vai precisar criar um listenado. Todos eles terminam o listenado. Eu já sei que algum aqui vai acabar sendo listenado e agora finalmente ideias. Alguém que não falou hoje? Sim, Ferreira. Sim, fale. Eu esqueço o teu primeiro, só lembro Ferreira, como é? Gabriel Gustavo, como é? Gabriel Ferreira, pode falar? Sim? Ok. Alguém tem outra opinião? O que ele falou, ele vai receber de fato uma LN, vai receber uma NAT, ok? E acabou. Certo? E vai retornar isso, o que eu tenho lá. Tem alguma briga aqui ou outra ideia? Quem ia responder ia falar isso? Sim? Eu acho que não é só o NAT, poderia ser, por exemplo, o alfa, que é um outro tipo, e seriam vários. Eu estou construindo listas de NATs. Se você me dar um string, ok? Estou no tipo list NAT, ok? Vamos precisar atender esse probleminha. No caso, seriam vários NATs. Poderiam ser infinidade de NATs. Não, ele só deu um NAT. Então, na verdade, talvez a briga, quem falou aqui foi o Ferreira, talvez a briga de Pedro peraí, se eu quero construir uma lista que tem, sei lá, se eu quero construir essa lista, com qual construtor dos dois vou construir? Tem dois construtores, certo? Quem acaba sendo o construtor final responsável para ele? Com certeza não é Neil, porque o Neil só construa o vazio. Então eu sei que eu vou precisar chamar o cons. Mas a pergunta é com quais argumentos? Qual seria o NAT aqui? Uns vão escolher o 6, outros vão escolher o 1. Imagina que ninguém vai escolher o 4 aqui. Ok? Justo. Vamos botar o 1. Então seria esse cara aqui e acabar sendo construído a partir do 1 e qual lista? Porque o construtor precisa receber um natural, vocês deram 1 e uma lista de naturais. Qual seria essa lista? Essa lista. Só que agora tem um problema, né? Porque eu preciso construir essa lista. Mas eu posso construir essa lista, né? Vamos construir essa lista. Qual seria essa lista? Essa lista. Então, no final das contas, não vou fazer todas essas contas, mas vocês entendem que eu vou ter um cons, vários cons. No final das contas, vou ter um singleton 6 aqui. Uma lista unitária 6. Como que eu vou criar a lista unitária? Cuidado, lista unitária 6 não é a mesma coisa que o 6. Outro tipo. Como vou construir essa coisa? Alguém? Letícia. Não. Tu está descrevendo a árvore e eu quero descrever ele como um termo. Entendeu minha briga ou não? Cons, Qual seria o natural do teu cons? O 6. E qual seria a lista que ele vai receber? O nil. Certo? Então, se eu abrir tudo isso, vai ser uma coisa aninhada. Vai ter cons de 1 de quem? De cons de 2 de quem? De cons de 3 de quem? De cons de 4 de quem? Ok. Falei que não ia fazer isso, estou fazendo. Cons de 6 de quem? Finalmente do nil. E agora feche todos os parênteses que você abriu lá. Ok? E isso é muito melhor visto como uma árvore, porque no final das contas você pode construir isso de baixo para cima ou de cima para baixo. Tá, eu acho que vocês entenderam essa ideia. Então vamos lá. A única meio briga que eu teria é a gente costuma botar aqui as coisas currificadas e eu vou acabar botando o natural primeiro e o listener depois, mas isso não é essencial. A resposta que Ferreira deu ele pode trabalhar com isso, mas a gente vai pegar assim. Então agora de fato, agora de fato a ordem é certa, porque com a ordem de Ferreira eu deveria trocar esses dois argumentos e pior ainda, eu deveria botar eles em quê? Em tuplinhas.
porque ele tinha pegado aqui tinha pego aqui o ln cross n para o ln. Mas a gente prefere coisas codificadas quase sempre. A gente vai descobrir que não é sempre. Tem coisas que são muito mais legais descodificadas, mas isso não é uma delas. Um segundo. Quero açúcar, obviamente sintático. Eu vou introduzir isso porque não aguento escrever essas coisas. Esse bichinho aqui vai ser açúcar sintático para... vocês imaginam? Para o quê? Para o Nil. Então, isso a partir de agora significa Nil. E o cons, ok, Haskell, para Haskell o cons é tão essencial, ok, que ela denota o cons assim, que a gente não vai fazer isso. Vocês vão fazer isso em Haskell. Só com 2 pontinhos, certo? Qual o meu problema? A gente usa 2 pontinhos para tipagem. E essa razão que Haskell usa 4 pontinhos para tipagem, porque ocupou os 2 pontinhos para essa coisa. A gente está fazendo o contrário, muito mais sentido. Agda faz a mesma coisa, o Lin faz a mesma coisa, então a gente vai usar 4 pontinhos aqui para o operador de cons. E vou continuar com minha coisinha de sempre de botar em parênteses os caras que estou escrevendo em forma infixa. Então esse cara aqui significa... E agora quero todo mundo pensar onde que atribuiria a associatividade esquerda ou direita nesse cara. Tem opção boa e opção péssima. Ou seja, se eu escrever x, sei lá, 1, 2, 3. E aqui eu vou precisar terminar no final das contas aí, para ser a listinha 1, 2, 3. Botar essa coisinha aqui. Qual associatividade eu vou precisar atribuir na Enzo? Direita, ok. Direita, exatamente. Porque já aqui teria type error, certo? Se botar à esquerda. Espero que todos concordamos com Enzo nesse caso. Ok, e mais um açúcar que eu quero seria poder escrever qualquer coisa dessas. Opa. Eu vou introduzir isso com pontinhos, mas a ideia é que vocês vão entender o que eu estou falando. Eu vou escrever qualquer coisa dessas. E isso vai ser açúcar para... Imaginamos todos o quê? Parei? Não. Muito bem. Ok. Dúvidas? Com isso acaba a minha introdução desse tipo. Obviamente, como falei, um tipo sem funções, ele não tem alma, não tem graça, nada disso. Então, dúvida. Sim, Letícia? Por que a gente constrói primeiro de trás para frente, em vez de construir primeiro a lista vazia e inserindo elementos? Tanto faz. Não é questão de tempo. A gente poderia ter uma convenção que a coisa construída vou visualizar de esquerda para direita ou de direita para esquerda. O fato que a gente está usando assim significa que quando eu estou vendo uma lista como essas, eu vou ter acesso imediato ao A1 e não ao AN. Enquanto se visualizar de outra forma, seria o contrário. E faz sentido se preocupar com isso por motivos de eficiência. Eu vou querer uma coisa assim ou assado. Mas com esses construtores que eu tenho e a açúcar sintática que eu tenho assim, o que eu vou obter como essa coisa vai acabar sendo o cons de A1 e do resto da lista e não o cons do AN. É só questão de açúcar sintático, sim. Não bota no final da lista, sim no começo. Como se ele estivesse colocando no começo. Não sei se estou entendendo qual a briga. É questão de só convenção. Porque parece que é assim, que primeiro eu começo numa lista maior, não é que é assim, mas é a minha cabeça assim, e eu insiro o elemento menor. Por exemplo, um é menor que todos os outros elementos que eu já estou na lista. Não, um segundo, não tem nada... Eu posso botar os menores primeiro, tipo
Não, mas um segundo. Talvez meus exemplos passaram essa ideia. Infelizmente, estou vendo que de fato passaram. Não tem nada a ver com ordem aqui. Tipo, a lista poderia começar com 42, depois o 0, depois o 5, depois o 3.000, depois o 7. Não tem nada ordenado lá. São só um bocado de nuts numa ordem, não no sentido maior ou menor, no sentido quem é o primeiro aqui. Primeiro 42, quem é o segundo. E a ideia é que, ok, talvez o primeiro, entendo, da construção que você está falando, quem acabou entrando primeiro aqui era o 3, ok? Tudo bem, mas é questão só açúcar tático de como você quer representar isso. Então, você poderia até representar de outra maneira, a gente acaba representando assim, e a gente costuma chamar essas coisas, ok, eu vou precisar falar isso, esse é a cabeça, isso é chamado head, ou cabeça, e esse é o rabo, tail. Ok? São os argumentos que o Cons recebeu para construir uma lista. E os nomes oficiais que estão são essas, head e tail. Você imagina essa coisa, sei lá, como se fosse uma minhoca de fato, e tem a cabeça dela aqui, e o resto do corpo é aqui. Certo? Então você tem esses... podemos definir as funções também para obter o head e o tail de uma cabeça que de fato foi construída a partir do Cons. E agora de fato tenho tudo. Alguma outra dúvida? Sim. Para eu passar o argumento para construir uma lista de naturais, eu passaria com esse formato de açúcar sintático, colchetes, aí 1, 2, 3, 4, colchetes. Essa coisa, a ideia é, você pode escrever isso, eu vou entender que você está fazendo isso, e eu vou traduzir esses para ser o Cons, e esse para ser o nil. Eu sei exatamente qual é, só que ninguém merece escrever com nil e Cons, certo? Ok. Dúvidas? Ok. Vamos tentar definir agora, vocês, um papel, uma função que conta o tamanho de uma lista. Quero então, primeiramente, preciso o tipo dela. Alguém pode me ajudar no tipo com mãos? Mais mãos? Júlia, vale aí. Muito bem. Eu tenho um tipo, alguém poderia falar, peraí, a gente aprendeu que a gente não vai abusar habitantes, certo? Mas, na verdade, os nuts a gente tem para contar esse tipo de coisa, tá? Esse é o trabalho deles. Não são horas extras que não vão pagar eles para trabalhar. Então, aqui, a saída certa seria o nut. Cuidado, porque o tipo está dando muita informação. Ok, uma list nut vai ser um nut. Mas também, se eu quero essa função também, ela teria o mesmo tipo. O sistema de tipos de Haskell é muito expressivo, mas não tanto para eu entender exatamente o que deveria fazer. Lim e Agda, tipos dependentes, conseguimos descrever muito mais nossas intenções. E mais um tipo que faz sentido pegar seria o get. Vou chamar ele de get, depois a gente vai mudar o nome. Mas o get seria a ideia de pegar o nut que fica em posição tal. Então, se eu chamar o get e as posições, vamos começar com 0. Então, se eu pegar o get, cadê? Pronto, o get 0 dessa lista, para eu ver o 42. Se eu pegar o get 2 dessa lista aqui, eu quero ver o 3. Ok? Espero que isso faz sentido. Então, qual seria o tipo dessa get? Sim? Álvaro? Renan? Só querer tudo codificado. Exatamente. Bora implementar essas logo. Um segundo. Para list nut parar, o que tu falou? Nut, ok. Sim, dúvida? Fala. No caso do Haskell, a gente trabalha apenas com funções codificadas, certo? Não.
Não. A gente trabalha com as duas, certo? E a gente vai ver onde que é nosso benefício. Alguém falou algo, que agora não lembro quem era, que tentou definir uma função como uma composição. Pronto. Aí comprei uma briga contigo lá sobre compor o not como um booleano. Foi? Foi tu? Ok. Tem eu comprei briga contigo também ou não? Tá, mas enfim, ainda não falamos nada de composição. Quando falar de composição, alguém precisa me lembrar, peraí, estamos devendo defender as versões descodificadas também, tá? Vamos lá, alguém conseguiu definir a length? Com todo esse papo aqui, já tem uma mão, 2, 3. João Emerson, não fale a tua resposta. Tente dar uma dica para ajudar a galera. Não sei se está certo, mas eu tentei fazer com 2 casos, o primeiro comigo e depois... Ok, essa é uma dica boa. Vamos imitar como a gente está querendo sair do ListNat. Quem vai nos ajudar? Os tipos que temos recursivos no ListNat. Se a gente estava saindo do NAT, seriam isso. O fato que estou entrando no NAT não me ajuda em nada a recursão do NAT. Recursão sempre vai me ajudar para sair do tipo que estou saindo. Ok, então, se eu ver como definir funções saindo do NAT até agora, a maioria delas foi pattern matching nas possíveis formas dos argumentos. Então, vou aceitar essa dica de João Emerson e vou falar, peraí, aqui tem 2 construtores. Me fale as partes esquerdas, João Emerson, da tua primeira colação. Tem 2 construtores. Eu posso usar minha açúcar sintático também, ou poderia usar nil, eu não sei. João Emerson usou nil, eu imagino, tanto faz, ok? Eu vou escrever as 2 formas, na verdade, para fazer isso. Eu preciso pensar quando vai ser isso. E qual seria a outra equação, João Emerson, ainda? Coloquei left e n, que seria um NAT, né? Não sei se seria melhor. E aí o operadorzinho de 4 pontos. Ok. Então, aqui seria algo certo, que provavelmente vamos precisar olhar para ele, talvez. O cons e depois? Outra variável seria uma... Qual o nome tu escolheu? M? Ok, o M é talvez o pior nome que você poderia escolher aqui, porque Porque são um é um NAT e um não é um list. o N já é acostumado para ver NAT, mesmo se não fosse usar N e M, eu vou entender que são vizinhos. Aqui, um nome bom para essa coisa seria ou T para lembrar do rabo, tail, ou L para lembrar que esse na verdade é uma lista, ou a convenção mais tradicional nessa programação funcional para isso é decorar com um S para lembrar de plural. Então, o length de uma lista que começa com N é seguida por uma lista que eu vou chamar de Ns. É assim que eu ia ler esse padrão. A maneira mais, assim, como falar, não canônica, estou esquecendo a palavra que eu ia usar. Não convencional, idiomática. A maneira mais idiomática para escrever esse programa seria usar N e Ns. E agora, finalmente, vamos dar 1 minuto para todo mundo pensar como seria as partes direitas. Depois da dica de João Emerson. Quem já resolveu isso, obviamente, continua para resolver essas. É dúvida ou para responder? Dúvida. Seria melhor a gente definir o get como destinat para NAT para NAT? O listenado o quê? O get ser destinat para NAT. Não, a ideia do get é você fala qual o índice e você dá uma lista e ele retorna o bichinho que está nesse índice. A sugestão teria o quê? Não faz muita diferença, mas não seria melhor ele receber a lista depois? Tá falando só trocar essa ordem? Aí seria outra função. Qual das duas vai acabar servindo melhor dependendo do que você está fazendo. E aí faz sentido ter as duas, porque às vezes você vai visualizar, já que são codificadas, você pode dar só um argumento. Então, se você fazer assim, você ganha muito fácil maneira de solicitar o enésimo membro de qualquer lista.
Se você trocar esses dois, você ganha muito fácil maneira de solicitar dessa lista qualquer índice você quer. As duas coisas são úteis. Aí o que vai mudar é qual vai ser o nome que você vai escolher para indicar melhor tua intenção. Ok, vamos lá. Alguém vai programar essas? A length. Ok, vamos segundo. A primeira equação, eu espero que todo mundo consiga escrever. Alguém quer responder na primeira equação? Quem não falou? Milena. 0. Alguém discorda? Ok, muito bem. Isso seria 0. E olhem que essa equação não é o que é chamar propriamente recursiva. O lado direito não precisou, ignorou qualquer possível presente de recursão. Nesse caso não tem presente de recursão, certo? Porque não tem como chamar a length de algum componente que ele recebeu. Agora, antes de responder aqui, queria saber o que tenho na minha, o que posso considerar aqui como conhecido no meu processo de definir essa parte, a parte direita. Eu tenho com certeza o N. O N é um quê? Um NAT. E a cabeça da lista que eu recebi. Eu tenho Ns. O N é o quê? É uma list NAT. Que é o rabo do argumento que eu recebi. Já quero saber o length dele. E o que eu mais tenho aqui? Invisível. Sim? O presente da recursão que é? A gente chama length. De quem? Não, é bem específico. De quem? Fale. DNS. De Ns, ok. Então, o length de NS, que é qual o tipo dele? NAT. Eu não estou falando que eu sei apenas as tipagens, eu estou falando que tenho acesso a esse natural, eu tenho acesso nessa lista, eu tenho acesso nesse valor, eu sei o length do Ns. Tá? Se eu chamar então essa length aqui, nesse exemplo, eu sei esse natural, eu sei essa lista toda, e eu sei também que o length dela, eu sei o 3. E agora eu preciso juntar essas 3 informações que eu tenho de alguma maneira, que vai acabar descrevendo qual o length dessa aqui. Mais mãos agora, talvez? Alguém que não falou hoje? Foi dúvida, né? Foi resposta. É justo, justo. Fale, Eduardo. Fale aí. Seria o sucessor do length de NS? Muito bem. É mais um do tamanho do rabo, certo? E o que eu posso perceber agora para melhorar um pouco o meu código? Alguém pode oferecer uma melhoria no que a gente escreveu aqui? Já tem 2, 3, 3,5. Alguém que não falou? Não, vamos lá de novo. Pedro, falei. Qualquer um. Por aqui. Bem, se eu perceber aqui, como vou ler a parte esquerda? O tamanho de uma lista que começa com natural N, lembre esse N, certo? Seguido por um rabo de uma lista chamada Ns, lembra esse? Vai ser o quê? Mais um do tamanho do Ns. E por que você fez todo esse tempo segurar qual o valor de N lá? Ok? Então aqui eu posso substituir esse N, já que não foi referido. Referido que chama? Isso. Eu não precisei o N em lugar nenhum na parte direita. Eu não quero me preocupar com essa ideia de dar um nome. Eu vou botar essa variável que casa com qualquer coisa, já avisando o leitor que, olha, o tamanho de uma lista que começa com qualquer coisa que não preciso saber o valor dela, seguida por uma lista que preciso saber qual é, vai ser exatamente essa coisa. Ok? Justo? Sim, Rafael. Sim, a gente vai ter um exemplo de como calcular isso. Algo mais? Antes do exemplo? Sim? Dá para dizer que melhoraria colocar, ao invés de sucessor do length de NS, colocar um mais length de opinião? Não, pioraria. E como posso defender que pioraria? Ok, primeiramente, as duas funções seriam iguais no sentido extensional. A pergunta é, porque as intenções são diferentes, qual funcionaria melhor? Se eu pegar essa e eu fazer um passo de cálculo só, que a gente vai fazer agora para atender a pergunta de Rafael, já no primeiro passo eu vou descobrir o que é sobre o meu resultado. Vamos fazer um passo e acho que tu vai entender. Vou responder nas duas simultaneamente. Então, vamos botar uma coisa na mesa para calcular com o length.
Vou botar essa lista aqui. 42, 3, 3, 0. 3, 3, 5. Ok. Pergunta. Como faço o cálculo? Onde que eu vou focar? Ideias. Nada mudou no meu modelo computacional, nada vai mudar. A gente já sabe como calcular, fazer a mesma coisa, só que tem uma nova definição, um novo tipo. Sim, Luiz Felipe. Não, porque se você focar no primeiro elemento, significa que você vai substituir 42 por algo. Então é tudo, muito bem. Então, eu não sei se alguém queria responder outra coisa, a resposta certa é tudo. E isso é igual a quê? É igual a 42. Um segundo. Sucessor. Um segundo. Qual seria o que você vai usar para progredir nesse cálculo? Qual a equação? Qual é a equação? Aham. Sim, de construtor é a segunda. Não é de construtor, que tu está confundindo. É a segunda do length. A segunda é aqui dentro. Então, aqui a justificativa ia ser a length.2. Estamos de acordo todos? E eu preciso falar, porque ela tem argumentos. Com qual... Ok, aqui não preciso contrabarra, certo? Porque não tenho esse nome. Mas qual seria... O que casaria com contrabarra? O que casaria com o resto? Pode falar? Sim. Sobe aí para ver. Pronto. A contrabarra seria o 42. Justo. Essa coisa meio esquisita, tá? Porque parece que eu vou poder falar depois contrabarra. Não vou poder, todo ponto contrabarra é isso. Mas o contrabarra vai casar com esse cara mesmo e o Enes vai casar com quem? A lista de 3 a 5. 3, 3, 5, ok? Tá? Ok. Para visualizar isso, eu poderia falar, peraí, já não estou muito acostumado ainda com esse açúcar, porque eu aprendi sobre isso 15 minutos atrás. Então, eu poderia desucarizar essa coisa primeiro, sem fazer nenhum passo de cálculo, só para entender o que está na minha mesa para calcular. Aí seria o length. Qual seria o desaçucarizamento disso? Alguém? 2 com os 3, com os 3, com os 5. Sim, só que não preciso exagerar, porque eu gosto do conforto também, certo? Então, eu poderia fazer isso. Isso é o que eu preciso para saber o quê? Para saber qual construtor foi feito. Por quê? Porque não sei como escolher uma equação dessas duas se eu não ver o meu argumento, se é dessa forma ou dessa forma. Então, eu apliquei a menor assim, dieta possível, que seria só abrir essa parte. E agora eu sei, ok, esse vai ser o contrabarra e esse aqui vai ser o Enes. Então, essa coisa aqui vai ser igual a... Como Luiz Felipe estava dizendo, fale. Eu de novo? Não, você não respondeu ainda, tá? Porque... Como é? Porque aqui é só açúcar, preciso saber qual o próximo passo, então. Seria o quê? Você vai olhar aqui, certo? Não, agora focar no que está dentro do parênteses. E daí... Não, peraí, um segundo. Ainda não foi feito nenhum passo de cálculo. Esse primeiro foi só desaçucarizar o açúcar. Minha pergunta era, esse vai ser igual ao quê? Você já deu justificativa, você não falou qual o resultado aqui. Sim, o sucessor. Sim, exatamente. Seria o sucessor de quem? Seria o sucessor de 3, 3, o length de 3, 3. Então, para não chutar, a gente só está vendo essa coisa que a gente já definiu, substituindo o Enes com o valor que tem aqui. Então, isso seria o sucessor de... O length de 3, 3. Justo para todos? Sim, dúvida? Sim. Sim, o senhor falou contrabarra, mas... Contrabarra? Sim, ele falou contrabarra quando foi... Qual valor? Eu falei contrabarra? Foi 42. Nossa, ok, nada a ver. Contrabarra não tem... Contrabarra é isso, não é? Não tem nada disso, não. Não sei por que eu falei isso. Nem lembro falar, eu fui possuído, não sei. Vamos lá. Próxima. Só curiosidade, em qual símbolo... No parêntese?
Onde que eu falei com trabalho? Underline, no caso. Ah, ok. Underscore, certo, ok. Era para ser underscore, ok. Vamos lá, próximo passo de cálculo. Sim, esqueci teu nome. Gustavo, falei. Onde você vai focar primeiro? Na parte de dentro. Na parte de dentro, ok, justo. Você está entendendo que eu estou falando isso? E agora, antes de fazer o passo de cálculo, não sei até que momento eu vou precisar guiar vocês tanto, mas você vai desaçucarizar isso. Pelo menos os teus olhos você vai entender que esse colchete todo é o quê? Qual seria essa parte aqui? Sem açúcar seria o quê? Seria o leite de 3. Não, estou falando sobre essa coisa aqui só. Sim, seria o 3, aí os 4. O cons e essa coisa, certo? Então você sabe qual das duas equações você vai usar. Qual seria? Botaria S. Qual equação das duas tu vai usar? Para continuar. A segunda. Então, essa coisa aqui, eu vou pular a parte de desaçucarizar. Essa parte aqui vai ser novamente a segunda. Com o casamento que você vai entender. E isso vai ser, então, como você focou nisso, eu já vou escrever essa parte, para não errar. E agora vão me perguntar qual é igual desse length. Fale o que eu vou botar dentro da parêntese. S. Muito bem. Então, mais um sucessor. E aqui? Do 3 e do 5 a lista do 3 e 5. Ok. Blá, blá, blá. Em algum momento vamos chegar onde? Vou ter... E aqui vou ter o length de quem? Tá certo? Eu acho as parênteses, se não, vocês vão corrigir. E essa coisa, vou focar onde agora, obviamente. Isso vai ser igual a... Ok, toda essa coisa... dúvidas? O cálculo acabou, certo? Tem uns passos para você se devolver, mas espero que eu estou atendendo. Eu atendi com certeza a dúvida de Rafael. Estou devendo um pouco para Enzo. Uma vantagem que teria essa definição, em vez de botar um mais. Eu vou fazer essa enquete que eu sempre faço. Considerem. Na verdade, não, essa enquete eu vou fazer em outro ponto. Agora só vou falar algo. A partir do primeiro passo de cálculo, eu já sei algo sobre o resultado. Eu sei qual a forma dele. Eu sei que o resultado vai ser nato, ok? Mas eu sei que ele não vai ser o zero, vai ser o sucessor de alguém. Enquanto, se eu tivesse escrito aqui um mais length blá blá, eu ainda não sei nada. Eu deveria fazer um cálculo lembrando o que significa esse mais, aplicar mais passos para um belo momento receber um sucessor aqui e falar, é um sucessor. Enquanto aqui, imediatamente, a partir da segunda equação, eu já sei responder se ele é zero ou sucessor de alguém. Faz sentido? Ok. Eu sei que no teu coração, assim que você vai ver uma mais coisa, eu sei que isso, mas a máquina não ia saber se você fazer um pattern matching nessa, ele vai falar, ainda não sei se eu vou casar com zero sucessor. Enquanto se você escrever assim, depois de um passo só, ela já consegue saber como casar nesses casos. Sim, João Anderson? Mas a gente não tinha definido os açúcares para alguns números, né? Sim, mas cuidado. Mas cuidado, se você escrever essa coisa, X, não é açúcar para isso. Porque isso é o quê? Isso é a aplicação de uma certa função binária, a adição, nesses dois argumentos. Para saber se essa coisa vai acabar sendo o sucessor de alguém ou zero, eu preciso fazer cálculos. Enquanto aqui, estou olhando para essa coisa, já sei que é o sucessor de alguém. O que é verdade é que o 1 é açúcar sintático para o S0. Mas o 1 mais, sei lá, X significa o quê? Não significa sucessor de alguém. Significa soma de dois caras. Significa isso? Certo? Essa é uma soma, não um sucessor. Faz sentido? Nos inteiros talvez a gente pudesse fazer, né?
Nos inteiros, o quê? Os inteiros, porque a gente vê que o sucessor de número é igual a esse número mais. Não, mas não é questão de ser igual, porque aqui também, acho que a gente não demonstrou isso ainda, mas aqui é um teorema para demonstrar de fato isso. O sucessor de n é igual a 1 mais n. A gente vai demonstrar isso. Mas ser igual não significa que é a mesma coisa. No sentido de, você vai querer fazer cálculos, vão acabar sendo iguais se você performar 30 milhões de cálculos aqui e 30 milhões aqui, vai chegar no na mesma coisa. Mas talvez aqui você não vai precisar fazer nenhum cálculo na parte do SN, se teu objetivo é decidir, por exemplo, a tua função em zero. Tua função em zero já sabe responder nisso. Ela vai falar, não é zero não. Tua função aqui, para responder no zero, vai precisar fazer N passos. Faz sentido? Na verdade, não. Se for assim, vai precisar fazer pelo menos um passo para tirar um sucessor daqui e nesse momento ela vai saber. Mas vai precisar fazer passos, certo? Então não vai ser a mesma coisa. Milena? Está falando desse cara aqui? Não, isso faz parte da lista que recebeu. A lista que recebeu é essa aqui. Mas o que significa essa lista? Significa... Isso não é um argumento da length. O argumento da length é esse cara. Eu estou apenas descrevendo esse argumento para olhar na cara dele, como que ele parece. Esse é o 42 consado, como a gente fala, nessa lista. E essa lista é o quê? O 3 consado nessa lista. Que é o 3 consado nessa lista, que é o 5 consado no vazio. Aqui? Ou mais para cima? Aqui? Qual seria a outra forma? Não, porque aqui eu preciso esse padrão para falar, olha, se por acaso o meu argumento casa com esse padrão, ou seja, se meu argumento é a lista vazia, essa é a resposta. Se meu argumento, que é uma lista, casa com esse padrão, mas olha, o que significa esse padrão? Esse primeiro bichinho aqui foi casado com o underscore, e esse resto da lista aqui, o resto da lista, foi casado com n's. Então, vou precisar desse n's aqui, porque exatamente eu quero referir o resto da lista. Sim. E a maneira terrível, um segundo, para levar isso com toda essa briga que a gente tem nos ULIP sobre o pré, se vale a pena, blá blá, a maneira terrível seria botar aqui n's, e aqui acabar escrevendo o s de tail de n's. E você vai ver esse tipo de código muitas vezes iniciantes que estão acostumados a usar destrutores, como são falados, para extrair esses componentes, em vez de aproveitar o pattern matching. Essa briga a gente vai ter na próxima aula também. Mas tua dúvida estava... Tá ok mesmo? Ok. Outras dúvidas? Ok. Infelizmente, não terminamos ainda. Temos mais 2 minutos para terminar. E vou aproveitar esses 2 minutos. Porque eu não quero deixar... normalmente eu deixo vocês pouco sofrer com esse list not. E depois a gente faz o quê? Não temos tempo para sofrer nesse semestre. Então, depois a gente faz o quê? A gente pensa que, vou querer lista de booleanos também. Eu vou querer listas de funções, lista de pessoas, lista de caracteres, várias listas. E não faz sentido introduzir um novo tipo para cada lista. Então, o que acabamos fazendo é pegar essa coisa que a gente definiu aqui, a lista not, e a gente fala o seguinte, na verdade, meu tipo vai ser polimórfico, eu vou definir isso não só para not, mas para um tipo alfa qualquer, então forma que esse not vai acabar sendo um argumento. Então aqui eu ia ter list de alfa, o nil ia construir uma lista de alfa, e o cons, alguém vai falar para mim o tipo de cons? Sim. Sim. Pega uma alfa, significa o quê? Para qualquer tipo que você está querendo aqui falar sobre listas desse tipo, o cons dele vai ser, vai conseguir pegar uma alfa, sim, continua? Para lista de alfa, muito bem. Para o quê? Para o quê? Ele está construindo essa coisa, né? Para a lista de alfa, ok. E isso significa
que por isso eu não quero deixar você sofrer fazendo coisas list nat e depois traduzir. Na verdade, length não precisa ser lista de nat. Vai acabar sendo o quê? O tipo certo da length. E nesse caso eu nem vou precisar trocar quase nada no meu código. Só uma pessoa vai falar para mim o que eu vou querer, sendo Thanos, trocar no meu código. Lista de alfa para... Não! Caíram nessa para nat. O length de uma coisa vai ser medido em nat. Tá? Essa coisa pode ser coisa de pessoas. E o que eu vou mudar aqui no meu código? Só uma coisa. Obrigado. Vou chamar ele de x, ok? Porque quero uma coisa mais genérica, não quero pensar que estou tratando só nats. E acabamos aqui. Dúvidas para o Zulip?